A maioria dos assassinatos não começa com ódio, eles começam com algo pequeno, uma vaga de estacionamento, uma discussão no Facebook, um controle remoto de TV, coisas normais e coisas mesquinhas. Coisas que a maioria de nós esquece em minutos, mas nesses casos, alguém não esqueceu. Alguém deixou o orgulho vencer e, em questão de momentos, uma vida foi tirada. Hoje à noite, vamos analisar 5 assassinatos que começaram por quase nada. Sem roubo, sem rivalidade antiga, apenas egos frágeis e decisões irreversíveis. O dia 27 de abril de 2025 estava escurecendo em uma noite tranquila, mas tudo o que aconteceu depois foi bem diferente disso. Moradores do Gables at Richmond Apartments, no oeste de Houston, foram surpreendidos por sons altos e estrondosos do lado de fora. Alguns olharam pelas janelas, outros provavelmente se esconderam nos quartos e alguns corajosos saíram para ver o que acontecia. Havia alguém perigoso bem do lado de fora do condomínio? Teria sido um assalto que deu errado? Essas perguntas passavam pela cabeça dos moradores. Bem, isso foi até que algumas pessoas olharam pelas janelas e foram até o estacionamento. E o que elas viram provavelmente foi a última coisa que esperavam. Um homem de cerca de 35 anos estava deitado no chão, claramente ferido, e à distância as pessoas viram as costas de outro homem que se afastava do estacionamento. Tão casualmente que você pensaria que era uma terça-feira qualquer. O 190 foi chamado, e os serviços de emergência chegaram para socorrer o homem ferido, mas sem resposta. Mas, tragicamente, ele não pôde ser reanimado, porém, ainda havia algo pior para todos descobrirem. O homem falecido também era morador do condomínio. Ele tinha uma família esperando por ele em casa e agora ele se foi. A polícia rapidamente identificou esse homem. Ele era Abdul Rahman Waziri, de 31 anos e agora foi encontrado sem vida no estacionamento do próprio condomínio. Mas por quê? Abdurrahman Waziri nasceu e cresceu no Afeganistão. Era casado, tinha 2 filhas e fazia parte do Grupo Nacional Afegão de Redução de Minas. Este é um grupo de profissionais treinados para localizar e remover explosivos e minas escondidas. Em locais onde o exército dos Estados Unidos, as forças especiais e até os comandos afegãos eram enviados para que pudessem ser protegidos, então ele basicamente era responsável por proteger os militares americanos no Afeganistão. Abdul Rahman era conhecido por ser uma pessoa muito sincera e honesta. Segundo outros membros dos Boinas Verdes, Abdul era um gigante gentil. Ele tinha 1,80 m de altura, mas era o menos ameaçador possível. Estava sempre sorrindo e era um crente convicto. Não havia motivo para brigar ou criar conflitos desnecessários. Apesar de Abdul ser forte, atlético e parecer capaz de derrubar homens adultos facilmente, era muito caloroso e acolhedor. Seus colegas de grupo lembravam dele como um homem maravilhoso para se conviver, trabalhar e se divertir em geral. Ben Hoffman, um sargento-mestre aposentado e um dos conhecidos de Abdul, lembra dele como uma figura marcante e um dos homens mais gentis que já conheceu. De certa forma, Ben e Abdul eram iguais. Ambos odiavam brigas, odiavam confusões e toda a guerra em geral. Eles preferiam muito mais a paz. Mas, dada a situação no Afeganistão em 2020 e 2021 não lutar, estava meio fora de questão. Ben recorda Abdul como alguém humilde, dedicado à missão e à segurança dos companheiros, e era isso que ele fazia. Ele literalmente arriscava a vida todos os dias por outros soldados, e isso é admirável. Abdul chegou aos Estados Unidos em 2021 com visto especial de imigração, assim como seu irmão, ex-tradutor das tropas americanas no Afeganistão. Ele se estabeleceu no Texas com outros imigrantes e refugiados afegãos e começou a trabalhar assim que obteve a carteira de motorista comercial. Na época do caso, ele era caminhoneiro e vivia bem com a família em Houston. Sobre seu irmão, Abdullah Khan, ele se estabeleceu em Tampa, Flórida, com a família. Abdul planejava se mudar para perto deles em Tampa. Ele só estava esperando o contrato de aluguel do apartamento em Houston terminar, e então estava pronto para fazer essa grande mudança com sua esposa e 2 filhas, de 4 e 9 anos. Abdul era um homem trabalhador, que deixou a vida arriscada e imprevisível do Afeganistão, em busca de um futuro melhor com sua família nos Estados Unidos. Ele era um homem de família que amava profundamente suas filhas, seu orgulho e alegria. Ele vivia confortavelmente em Houston durante todo esse tempo. Ele tinha um bom apartamento, carro e emprego decente, ganhando o suficiente para pôr comida na mesa diariamente.
A vida de Abdul não era luxuosa, porém era simples, mas era assim que ele preferia. Viver tranquilo em casa com a família, sem preocupações e com o suficiente para viver. A vida era boa para Abdul, mas em um instante tudo desmoronou, e nesse processo Abdul deixou sua esposa viúva e seus filhos órfãos de pai. O que aconteceu com Abdul naquela noite? A polícia precisava descobrir. Teria sido um assaltante? Alguém estava seguindo Abdul? Ou foi algo completamente aleatório? Ou era algo totalmente diferente? Bem, para isso, a polícia primeiro recorreu às imagens das câmeras de segurança e imediatamente encontrou sua resposta. Há uma entrada para o estacionamento no meio do conjunto de apartamentos, permitindo acesso aos carros da rua principal. Depois, há vagas dos dois lados e, em seguida, os apartamentos. O estacionamento do condomínio possui câmeras, mas elas geralmente ficam obstruídas pela estrutura do local. Então, se você olhar as imagens das câmeras de segurança, dá para ver a entrada e os carros. Mas por causa dessa obstrução na forma dessa área coberta para os carros, você não consegue realmente ver o que está acontecendo. No amplo espaço do estacionamento, você só consegue ver cabeças de pessoas, partes dos pneus dos carros e os pés das pessoas, dependendo do que você está olhando e de onde está focado. O condomínio está configurado dessa forma, conforme mostram as imagens das câmeras de segurança e fotos disponíveis online. Então era a noite de 27 de abril de 2025, era perto das 21h15, então já estava escuro. À distância, um Toyota Camry branco podia ser visto chegando à entrada principal do condomínio. Esse era o carro do Abdul. Ele entra no estacionamento do condomínio e liga a seta. Em seguida, ele para o carro perto da caixa de correio, ainda com a seta ligada. E ele sai rapidamente do carro para pegar sua correspondência. Ele ainda não tinha estacionado de fato, então só saiu temporariamente para pegar a correspondência. Depois, voltaria para o carro e estacionaria na vaga designada. Isso deveria ter levado apenas alguns segundos, talvez 1 minuto no máximo. Bem, durante esse tempo, cerca de 30 segundos depois que Abdul entrou no estacionamento do condomínio, é possível ver um sedã Kia preto entrando também. E é nesse momento que o carro para atrás do carro de Abdul. E acredita-se que foi aí que a altercação começou. Agora não sabemos exatamente como tudo começou. Mas, como eu disse, a visão do estacionamento está obstruída por causa dessa estrutura de estacionamento. Só vimos partes do corpo de Abdul, o carro com pisca-alerta ligado e um vislumbre dos pés da outra pessoa. Bem, quase imediatamente depois que o sedã Kia para no estacionamento, dá pra ver que Abdul se vira e é visto conversando com o cara naquele carro. Há alguns gestos, apontar de dedos e conversa acontecendo, mas não parece que está muito acalorado ou sequer barulhento. O homem provavelmente só discute com Abdul sobre estacionamento. Após alguns minutos, Abdul volta para a caixa de correio, indo na direção oposta ao homem. E o homem é então visto entrando de volta em seu carro, já que seus sapatos são vistos perto do carro dele. E então parece que o cara do Kia preto começa a vandalizar o carro de Abdul, cometendo vandalismo. Suponho que ele estava chutando para-choques, pneus ou algo assim, já que o carro estava em seu caminho. E é nesse momento que a câmera flagra Abdul voltando na direção do carro dele, onde aquele outro homem está agora. Essa parte não ficou clara, mas muitos acham que o homem pode estar armado agora porque voltou ao carro. Abdul voltou para a caixa de correio, de acordo com depoimentos de testemunhas e relatos de quem viu a breve altercação entre Abdul e esse cara acontecendo. Abdul estava calmo, ele não estava reagindo. Foi o outro homem que estava fazendo birra, chutando o carro de Abdul e simplesmente causando problemas. Também se acredita que ao final da altercação, Abdul saiu por cima naquela discussão e estava voltando para ir embora em seu carro. E foi nesse momento que o homem, que agora foi confirmado estar armado, perdeu a cabeça e começou a ameaçar Abdul com sua arma. Outra testemunha relatou que Abdul estava com as mãos erguidas e implorava ao agressor para não ser machucado. Ouviu-se Abdul implorando por sua vida, mas o agressor não cedeu e, pelo que sabemos agora, ele puxou o gatilho e feriu gravemente Abdul. Depois, o homem foi visto se afastando, quase desfilando para fora do estacionamento, como se não tivesse acabado de deixar alguém ferido no chão. Como resultado dessa confusão, vizinhos e moradores do condomínio ligaram para a polícia e os serviços de emergência. Abdul estava em estado grave e foi imediatamente colocado em uma ambulância e levado para o Hospital Geral Bin Taub, mas ele não chegaria lá com vida. Ele havia sofrido múltiplos ferimentos. Abdul Waziri, de 31 anos, perdeu a vida ali mesmo, no estacionamento do seu condomínio, com sua família a poucos metros de distância, esperando por ele para voltar para casa.
A polícia ficou chocada e confusa, mas havia mais, porque a polícia recebeu uma ligação logo após o incidente. E do outro lado da linha era ninguém menos que o próprio agressor, Katia Trayvon Boger, de 31 anos, que ligou para relatar um acidente onde ele teria agido em legítima defesa. E sim, você ouviu direito. Katia contou à polícia imediatamente que ele era o agressor, mas que foi forçado a se defender porque sentiu que estava em perigo. Segundo Katia, ela e Abdul brigaram por vaga de estacionamento quando Abdul passou a ameaçá-la e assustá-la. Isso fez com que ele fosse até o carro, pegasse sua arma e então atacasse em legítima defesa. Katia foi levada para a delegacia. Mas depois de um interrogatório e de contar o seu lado da história, ele foi liberado. Não estou brincando, ele foi liberado depois disso. Ele acabou de confessar ter assassinado um homem inocente por causa de uma disputa de estacionamento. A polícia os defendeu, disse que a investigação seguia e que Katia podia circular livremente até lá. Mas lembre-se, ele confessou assassinato e simplesmente deixaram ele ir embora. Legítima defesa ou não, isso é um absurdo. Katia chegou a passar por Abdullah, irmão de Abdul, parado no local onde o irmão foi achado ferido. Sem nem mesmo pedir desculpas ou olhar para ele, Katia simplesmente foi embora como se Abdullah fosse invisível. Levou 3 meses para que a polícia finalmente apresentasse Katia diante de um juiz pelo assassinato sem sentido de Abdul Haziri. Não entendo como a polícia concluiu que foi legítima defesa. A quantidade de ferimentos em Abdul indica qualquer coisa, menos isso. Foi claramente um ataque intencional. Vítimas podem ferir gravemente agressores em legítima defesa, mas há uma linha tênue entre justificar o ataque e atacar deliberadamente. Mas as ações de Katia foram exageradas. Se ele se sentiu ameaçado por Abdul, como mostram as imagens, poderia apenas ter ido embora. Abdul nunca perseguiu o homem nenhuma vez, mas ele não fez nada disso. Ele foi frio e calculista, e perdeu a cabeça por algo tão insignificante quanto uma vaga de estacionamento. Além disso, para piorar, Katia nem sequer foi presa e fichada em uma cela como os criminosos comuns são. Em vez disso, ele recebeu uma intimação para comparecer ao tribunal em vez de ser preso após a acusação. Era de deixar qualquer um perplexo, mas de qualquer forma, ele deveria comparecer ao tribunal em 5 de agosto de 2025, quase 3 meses após o ataque. Katia foi representado por seu advogado, que afirmou que ele colaborou desde o início, por isso a polícia não emitiu mandado de prisão. Nem o advogado, nem a Polícia Geral o consideraram risco de fuga. Mesmo assim, o advogado da família Waziri destacou que seu histórico de trabalho inexistente e os laços familiares na Flórida o tornam um exemplo clássico de risco de fuga. O que sabemos agora sobre Katia é que ele também é veterano da Marinha e pai de pelo menos uma criança. Ele também não tinha nenhum histórico criminal. O advogado da família Waziri pediu fiança de $100 mil para Katia, enquanto o advogado dela defendia valor máximo de $50 mil. Como seu cliente não podia pagar nada mais alto, bem, no final, o juiz chegou a um meio termo e fixou a fiança em $75 mil e espera-se que ele seja fichado na cadeia do condado de Harris. Esse caso ainda está em andamento, já que é bem recente, porque muito tempo foi desperdiçado por algum motivo. Mas eu realmente espero que a família do Abdul receba a justiça que merece. Um homem que trabalhou com explosivos letais e arriscou a vida para proteger as tropas não merecia ter sua vida tirada dessa forma, por causa de uma questão tão sem sentido. Só espero que o responsável seja preso e punido por tirar a vida de um inocente e depois mentir sobre isso. Além disso, ainda alegar que a vítima foi o agressor na briga, quando na verdade foi o contrário. Billy Clay Payne Jr. e Billie Jean Hayworth se aproximaram pelo amor à natureza. Ambos gostavam de trilhas. Eles adoravam acampar, pescar, admirar a natureza e fazer atividades que os incentivavam a explorar. Billie Jean e Billy se conheceram em 2010, em Mountain City, Tennessee, trabalhando juntos em uma fábrica têxtil. Eles começaram como amigos, mas ao perceberem como se davam bem e se completavam de várias maneiras, logo se tornaram um casal. Billy era extrovertido, enquanto Billie Jean era meio desajeitada, mas uma mulher sorridente e carinhosa. Billy adorava colecionar moedas, e Billie Jean gostava de jogar vôlei. Billy era muito festeiro antes de conhecer Billie Jean, mas ela o ajudou a mudar de vida. Até amigos e familiares se surpreenderam com a mudança de Billy ao longo do tempo. Billy e Billie Jean também gostavam de ir a vendas de garagem e feiras de pulgas. Eles eram apenas um casal comum, felizes do jeito deles.
Não eram pretensiosos, eram muito pé no chão e também eram ótimos pais. Eles moravam juntos com o pai de Billy, junto com o bebê deles chamado Tyler, e era um arranjo perfeito. Mas isso não duraria muito, porque um dia as vidas de Billy e Billie Jean seriam arruinadas para sempre. 1º de janeiro de 2012, primeiro dia do ano novo. Geralmente é um ótimo dia para a maioria. Para Billy e Billie Jean, aquilo virou uma experiência traumática. Alguns amigos deles foram visitá-los para pegar correspondências. O pai de Billy não estava em casa. Roy e sua esposa entraram na garagem dos amigos e se surpreenderam ao ver o carro do casal ainda lá. Eles não pensaram muito e Roy entrou pela porta dos fundos. Suponho que Roy frequentava a casa do casal, conhecia os acessos e a porta de correr dos fundos estava destrancada, mas isso não era alarmante. Ela geralmente ficava assim, por isso Roy simplesmente entrou na casa com facilidade. Mas o que era estranho era o silêncio. A casa agora estava quieta. Lembre-se, Billy e Billie Jean tinham um bebê de 7 meses e também acordavam sempre no mesmo horário. Então, não ouvir nenhum movimento ou barulho foi meio confuso. Roy também chamou pelo casal, mas não obteve resposta. Normalmente, Roy pegaria sua correspondência e seguiria em frente, mas o silêncio incomum da casa o perturbou, levando-o a investigar. Ele procurou de cômodo em cômodo até espiar dentro de um dos quartos. E imediatamente desejou nunca ter feito isso, porque viu o corpo sem vida de seu amigo no quarto. Roy abandonou a investigação, correu até o carro onde sua esposa estava e chamou o 911. A polícia e os serviços de emergência chegaram ao local e também checaram os quartos. Roy já havia achado Billy e logo a polícia encontraria Billie Jean. Ela foi encontrada em outro quarto, atacada de maneira semelhante a Billy, e o que parte o coração é que Tyler foi encontrado nos braços da mãe, felizmente ainda vivo. Billie Jean protegeu seu filho até seu último suspiro. Os investigadores, assim como os serviços de emergência, ficaram chocados. Foi um duplo homicídio, mas quem faria isso com um casal de vida tão tranquila? Seria algum negócio de drogas que deu errado? A polícia pensou isso inicialmente porque a região era ponto de tráfico de substâncias ilegais. Billy já esteve envolvido nesse esquema no passado, mas abandonou após conhecer Billie Jean. Seria esse o motivo? A polícia precisava investigar a fundo. Recolheram munição na cena, mas só isso. Nada mais foi mexido ou roubado, mesmo com a porta de vidro dos fundos quase sempre destrancada. Então, a primeira coisa a fazer foi conversar com pessoas próximas ao casal. Talvez eles tivessem inimigos que quisessem machucá-los. A polícia queria saber de tudo, mesmo. Enquanto conversavam com os pais de Billy e Billie Jean, a polícia ouviu um nome ser mencionado com frequência, e era Janelle Potter. Janelle Potter era uma mulher de 30 anos de Mountain City e morava com seus pais, Marvin e Barbara. Ela também tinha uma irmã afastada chamada Christy. Agora é o seguinte. Janelle sofria de vários problemas de saúde. Ela tinha diabetes, problemas de audição, hipertensão, problemas pulmonares e até algumas questões cognitivas. Basicamente, Janelle era uma mulher adulta, mas tinha a mentalidade de alguém com cerca de idade de adolescente. Isso era muito lamentável, e é compreensível porque ela morava com os pais e porque eles eram tão protetores com ela, mas dito isso, ela não era santa de jeito nenhum. O pai de Janelle, Marvin, era um veterano de guerra, mas tinha uma lesão nas costas junto com outros problemas de saúde. Então, a esposa dele, a mãe de Janelle, Barbara, era quem cuidava de todo mundo. Aparentemente, de acordo com Marvin, ele trabalhava para a CIA, mas deixa eu te dizer logo, isso é mentira. Eu não sei porque ele achou que era uma boa ideia mentir sobre algo assim, mas ele fez isso. Janelle também estava em um relacionamento secreto com um cara chamado Jaime. Jaime era parecido com Janelle no sentido de que também era protegido e também morava com os pais. Os pais de Janelle não aprovavam Jaime, ou na verdade, nenhum rapaz. Então Janelle e Jaime se comunicavam por meio de um telefone secreto que havia sido dado a ela por Jaime. Inicialmente, Marvin era totalmente contra o relacionamento de Janelle com Jaime e chegou até a forçar os dois a terminarem em certo momento. Mas depois de um tempo, ele começou a tolerar Jaime. Marvin é um cara confuso, então Jaime passou de namorado secreto para apenas um amigo da família, basicamente. Você deve estar se perguntando onde Bill e Billie Jean entram nessa história. Jaime e sua irmã Tracy eram primos de Billy. E Tracy, na verdade, cruzou o caminho de Janelle em 2009 e as duas se tornaram amigas.
Eu sei que fica um pouco confuso aqui, mas tenha paciência comigo por um minuto. Mas Tracy sabia que Janelle não tinha muitos amigos, então ela acolheu Janelle. E junto com Billy, os três saíam bastante juntos. Billy e Tracy, irmã de Jamie, estavam apenas sendo gentis, incluindo Janelle no grupo e fazendo-a se sentir bem-vinda. Mas acontece que Janelle começou a se apaixonar por Billy, só que nesse momento, Billy já tinha conhecido Billie Jean e os dois estavam levando o relacionamento para outro nível. Tendo um bebê, ficando noivo em 2010, tudo isso. Janelle não ficou nada feliz com essa situação. Mesmo ainda estando com Jamie, o primo de Billy, Janelle começou a demonstrar um ciúme extremo e raiva de Billy e Billie Jean e da vida feliz que eles tinham juntos. Durante todo esse tempo, Billy nunca imaginou ou pensou em Janelle assim. Ele só estava tentando ser um bom amigo para Janelle, ajudando-a a fazer mais amigos presenciais e reais, em vez de passar todo o tempo no Facebook e em casa com os pais. Agora, com tudo isso acontecendo, é claro, Billy e Billie Jean estavam ocupados com suas próprias vidas, e eles começaram a se afastar de Janelle, e isso realmente incomodou muito ela. Então, Janelle afirmou que começou a receber mensagens de ódio do nada no Facebook, que supostamente eram de Billy, Billie Jean e seus amigos. O conteúdo das mensagens basicamente zombava de Janelle. Então, um site de fofocas entrou em cena. O Topics é basicamente um site de fofocas onde as pessoas podem criar contas e fofocar umas com as outras. Este é um lugar onde pessoas aleatórias passaram a apoiar Janelle e fazer comentários odiosos, rudes e até ameaçar Billy, Jean e seus amigos e familiares. Havia alguém chamado Matt Potter que estava sendo super maldoso com os três. Dan entrou na onda, Kelly aumentou a aposta e Mike também entrou na brincadeira. Lembre-se, eram apenas pessoas aleatórias nesse site chamado Topics. Billy e Billie Jean eram alvo de pessoas quase desconhecidas que defendiam Janelle de forma estranha. Agora, por causa disso, Billy, Billie Jean e Tracy ficaram preocupados com a própria segurança, então decidiram cortar relações com Janelle de vez e todos eles a removeram do Facebook. Agora, isso é algo muito normal de se fazer e a maioria das pessoas nem perceberia isso, mas não Janelle. Ao perceber que seus supostos amigos a removeram, ela perdeu o controle. Eu não sei exatamente o que ocorreu, mas deve ter sido sério, pois Tracy e uma amiga dela, que também era alvo online, precisaram prestar queixa contra Janelle. Depois de tudo isso, Billy e Billie Jean foram assediados por Janelle e pela mãe dela em locais públicos. Tracy e suas amigas recebiam ligações perturbadoras e chegaram a procurar a polícia, mas foram ignoradas por falta de provas. Essa briga cibernética de vai e vem durou um ano inteiro, um ano completo. Você consegue imaginar o quão exaustivo deve ter sido para Billy e Billie Jean, que literalmente não fizeram nada para essa mulher, além de desfazer a amizade dela no Facebook? Bem, parece que isso foi um grande problema para Janelle, e as coisas só piorariam a partir daqui. Porque agora, não só Janelle, mas também a família dela, assim como o namorado Jamie, se envolveram, e as coisas estavam prestes a ficar fora de controle. Agora, para refrescar sua memória, já que acompanhar Janelle e sua vida é uma viagem para o cérebro. Jamie e Billy eram primos, e durante toda essa briga online, Jamie obviamente ficou do lado da namorada, o que Billy não gostou nem um pouco. Jamie não ouviu o lado do Billy, e a distância entre eles era grande demais para a reconciliação, algum tempo após Billy e outros desfazerem a amizade com Janelle. Quando Jamie recebeu uma ligação de alguém que aparentemente trabalhava para a CIA, ele estava incentivando Jamie que Bill e Billie Jean estavam ameaçando Janelle e que a vida dela estava em risco. Ao mesmo tempo, a mãe de Janelle, Barbara, também foi contatada por alguém por e-mail. Era um homem chamado Chris, e você consegue adivinhar para quem ele trabalhava? Para a CIA? Parece haver muita CIA nesse caso, considerando o quão secreta e meio incógnita essa organização realmente é. Chris entrou em contato com Janelle, Jamie e Barbara e os obrigou a agir sobre Billy e Billie Jean. Chris procurou Barbara, afirmando ser antigo amigo de Janelle e demonstrando grande preocupação com sua segurança. Eles conversaram de um lado para o outro e basicamente elaboraram planos para cometer um duplo assassinato por e-mail. Eles nunca se encontraram pessoalmente, embora Barbara e Chris tenham se tornado tão próximos que ela o chama de filho e ele a chama de mãe. Então, Marvin também se envolveu em toda essa confusão, e ele estava mais do que disposto a proteger sua filha, não importando o que tivesse que fazer.
Quem colocou mais lenha na fogueira foi ninguém menos que Chris, cujos e-mails Barbara mostrou para Marvin, descrevendo a gravidade da situação. Isso fez com que Jamie e Marvin bolassem um plano. Eles não podiam deixar Billy e Billie Jean, que ameaçaram tanto sua filha, segundo Janelle, saírem impunes, então Marvin pegou uma arma e Jamie foi com ele. E juntos, eles foram até a casa de Billy e Billie Jean de manhã cedo e cometeram os atos hediondos. Marvin e Jamie atacaram fatalmente Billy e Billie Jean e no final eles não puderam ser salvos. Tyler ficou sem paz e provavelmente foi a única testemunha que realmente viu esses ataques acontecerem. Foi de partir o coração. Os investigadores descobriram tudo aos poucos. Primeiro falaram com Janelle e depois perguntaram diretamente o motivo. Ela pensava que Billy e Billie Jean a ameaçariam assim, e a reação de Janelle vai te surpreender. Janelle disse aos policiais que o motivo dessas mensagens ameaçadoras era porque eles tinham inveja dela, porque ela era bonita demais. Então a polícia chamou Jamie, que não passou no teste do polígrafo e sentiu que não tinha outra escolha a não ser admitir o que fez. Ele disse à polícia que fazia tudo para proteger sua namorada, Janelle. Durante o interrogatório, ele até deixou escapar que alguém da CIA havia entrado em contato com ele, e foi aí que a polícia começou a ligar os pontos até Marvin. Eles sabiam que Marvin gostava de se gabar de ter trabalhado na CIA, então decidiram chamá-lo para interrogatório. Mas antes fez Jamie delatar Marvin em uma ligação gravada. Depois, Marvin foi cercado pela polícia. Ele também só confessou porque precisou proteger a filha dessas pessoas violentas. Ele até ligou para a Bárbara da sala de interrogatório e confessou o crime. A polícia agora sabia que Jamie e Marvin eram responsáveis pelo duplo assassinato. Descobriram também o envolvimento de Bárbara, os e-mails de Chris, impressos e depois triturados. Durante a busca na casa dos Potter, a polícia recuperou vários sacos de papel triturado. Assim, descobriram sobre Chris. Eles também descobriram um caderno que tinha senhas, nomes e mensagens do site Topics. Isso era realmente estranho. A polícia também confiscou todos os eletrônicos da casa, e foi aí que eles descobriram quem era a principal pessoa por trás das cortinas. Não existia nenhum Chris, o agente da CIA, era tudo a Janelle. Para completar, as mensagens ameaçadoras enviadas por Billy e Billie Jean foram enviadas por ninguém menos que a própria Janelle. As ligações falsas feitas para Tracy e seus amigos. Era tudo a Janelle, foi tudo obra da Janelle. E não quero soar maldoso nem nada, mas ela nem estava sendo inteligente em nada disso. Ela usou seu e-mail para falar como Chris com Bárbara e Jamie e o telefone fixo de casa para fazer ligações. E Tracy, Mark e Kelly do site Topics, todos tinham o mesmo endereço de IP, e era o da Janelle, então ela era a mente por trás de tudo isso. Billy e Billie Jean nunca a ameaçaram. Uma vez, foi a Janelle quem enviou mensagens ameaçadoras para si mesma, usando um pseudônimo, e fez parecer que ela era uma donzela em perigo. Tudo isso foi para se vingar de Billy e Billie Jean por terem deixado de ser amigos dela. É assustador pensar que Janelle continuou com isso por um ano, e tudo isso resultou em uma tragédia completa. Como ela conseguiu manipular a família para cometer um assassinato está além da compreensão. Mas, no final, todos foram presos e acusados dos assassinatos de Billy Clay Payne e Billie Jean Hayworth. Marvin Potter recebeu 2 sentenças de prisão perpétua consecutivas. Jamie fez um acordo judicial, confessou culpa, testemunhou contra a namorada e recebeu só 25 anos de prisão. Quanto a Janelle e Bárbara, ambas tiveram um julgamento conjunto e foram condenadas à prisão perpétua. Bárbara e Janelle recorreram das condenações. Embora a de Janelle tenha sido restabelecida, Bárbara pôde escolher entre novo julgamento ou acordo e optou pelo acordo. E ela se declarou culpada das acusações, e sua sentença foi reduzida para 25 anos. Toda a família Potter agora está atrás das grades, e Billy e Billie Jean foram sepultados juntos. Eu nem consigo imaginar como está o filho deles. Por ter perdido os 2 pais ao mesmo tempo de uma forma assim, é simplesmente trágico. Eu só espero que o resto da família de Billy e Billie Jean esteja bem, porque eles realmente perderam a vida por um motivo bem bobo. Zara passou a maior parte da noite com sua amiga em um restaurante, colocando a conversa em dia. Era uma noite linda, tranquila, pacífica, até serena. Mas tudo que é bom acaba, e era hora das duas se despedirem. Zara e a amiga se abraçaram e seguiram caminhos diferentes.
Zara voltou para casa a pé em uma caminhada de cerca de 10 minutos sem imaginar que seria a última. À espreita nas sombras estava um predador, esperando silenciosamente por sua próxima vítima, e sua próxima vítima era Zara. Bem-vindo ao Histórias de Crimes Reais. Sou Ty Knotts e trago novos documentários de crimes reais semanalmente. Não usamos narrações de IA ou dramatizações exageradas, só o bom e velho crime real. Se você gosta disso, inscreva-se no canal. É totalmente gratuito e só serve para te avisar quando eu postar novos vídeos. Zara Alina era a primogênita de 5 filhos. Sua mãe era mãe solteira e ela vivia em uma casa cheia de mulheres com sua avó, tias e irmãs. Os avós de Zara eram do Paquistão e se mudaram para o Reino Unido em 1968 em busca de uma vida melhor. Para a família de Zara, mesmo não tendo muito, a educação tinha importância máxima e eles queriam que as jovens mulheres da família fossem bem educadas. Zara sonhava em se tornar advogada e defensora dos direitos das mulheres. Ela acreditava que nenhuma mulher deveria temer voltar para casa sozinha à noite e que todas tinham liberdade para fazer o que quisessem, sem medo de monstros nas ruas. Ela e as amigas valorizavam muito a segurança e os direitos das mulheres, o que era fundamental para Zara. Ao longo de sua vida, Zara foi definida como altruísta, carinhosa e uma lufada de ar fresco. Ela adorava sapateado, balé e viajar para diferentes lugares. Ela cuidava em tempo integral da avó e da mãe, além de trabalhar com refugiados buscando abrigo contra a violência no Reino Unido. Já virou clichê. Ao ouvir sobre um crime real, o narrador geralmente pinta a vítima como uma santa inocente. Mas deixa eu te falar, não tem exagero nem enfeite aqui. Zara virou lenda ao conseguir emprego como advogada no Tribunal Real de Justiça só 5 semanas antes do caso de hoje. A tia dela, Tara, disse que um dia ela seria uma força formidável, e uma força formidável Zara com certeza foi. Zara foi realmente uma heroína. Mas heróis não são invencíveis, apesar do que quadrinhos e filmes façam você acreditar. E Zara estava prestes a se tornar uma das próprias vítimas que ela tanto tentou proteger. No dia 25 de junho, depois de terminar seu trabalho no Tribunal Real de Justiça, Zara tinha planos de se encontrar à noite com uma amiga em um pub local chamado The Great Spoon of Ilford. Curiosamente, enquanto as amigas conversavam e jantavam, um homem no restaurante começou a causar tumulto. Ele assediou mulheres que só queriam jantar e foi retirado pela segurança do restaurante. Foi um incidente estranho, mas nada realmente preocupante. Depois que a confusão acabou, Zara e sua amiga voltaram a aproveitar a noite. Tudo correu muito bem e as duas se divertiram bastante. Elas prometeram se reencontrar em breve e cada uma seguiu seu caminho. O trajeto até a casa dela era curto e Zara não tinha medo de voltar à noite. Ela já tinha feito isso antes e o caminho era bem iluminado, então não havia realmente com o que se preocupar. Mas dessa vez, tudo tomou um rumo pior. Veja, havia um homem que morava perto de Zara e ele era conhecido por ser meio estranho. Zara não conhecia o homem pessoalmente, mas muitas pessoas ao seu redor conheciam e todos faziam o possível para ficar longe desse cara. O homem em questão é Jordan McSweeney, de 29 anos, e já vou dizer logo de cara, ele era um estranho para Zara, mas não para a polícia metropolitana. Jordan tinha cerca de 69 infrações, das quais ele foi condenado por aproximadamente 28. Ele esteve envolvido em furtos, pequenos crimes, agressão a civis e policiais e assédio agravado. Desde a adolescência, ele era fora da lei, vinha de família instável e sofreu diversos abusos. Mas, em vez de receber ajuda para seguir em frente, ele se voltou ao crime e passou mais tempo nas ruas ou na prisão do que em casa. Jordan era um pesadelo para as mulheres, pois logo após uma de suas frequentes solturas da prisão, passou a assediá-las nas ruas, seguindo-as, agindo de forma inadequada diante delas e sendo uma ameaça constante. Se uma mulher tinha uma noite tranquila, indo a um restaurante ou caminhando na rua, Jordan conseguia estragar o dia dela, deixando-a traumatizada. Agora você deve estar pensando, ok, mas por que eu deveria me importar com esse Jordan? Bem, acontece que ele era o cara que foi expulso do restaurante que Zara estava visitando mais cedo naquela noite. Depois de ser retirado do restaurante, Jordan foi visto pelas câmeras de segurança cambaleando na rua movimentada, quase sendo atropelado por carros e ônibus. Bem, acontece que Jordan não deveria estar perambulando pelas ruas para começo de conversa e certamente não deveria estar no restaurante naquela noite.
Na verdade, ele foi libertado da prisão em 17 de junho, poucos dias antes de tudo isso, e estava morando com um amigo no Parque Valentine. Embora ele estivesse fora da prisão, ele deveria voltar para trás das grades porque não compareceu às reuniões com seu agente de condicional. Mas ele nunca foi encontrado pela polícia, e o agente de condicional não achou suspeito Jordan não comparecer. Assim, basicamente, deixaram ele fugir. A polícia sabia que o homem era perigoso, mas ainda assim o deixou livre em Ilford, como se não fosse ameaça. Se havia alguém que não deveria ter sido permitido andar pelas ruas de Ilford, esse alguém era Jordan, por causa da negligência monumental da polícia. Um homem perigoso estava livre para fazer o que quisesse, e dá para perceber que ele não tinha boas intenções. Bem, não demorou muito para Jordan avistar uma mulher voltando para casa na Cranbrook Road. Ela estava sozinha, e isso era perfeito para Jordan. Ele começou a andar perto dela. Ele estava praticamente respirando no cangote dessa pobre mulher, que já tinha percebido sua presença, e tudo o que ela queria era que ele a deixasse em paz. A mulher tentou despistar Jordan entrando em uma loja cheia, mas ele a seguiu. Porém, precisou sair, pois muitos olhares o impediam de agir. Mas por mais que eu odeie dizer isso, a mulher ainda não estava livre das garras malignas de Jordan. Após alguns minutos na loja, ela saiu e seguiu para casa, acreditando ter despistado Jordan. Mas em questão de segundos, como se fosse o próprio diabo, Jordan apareceu e começou a persegui-la de perto. Jordan estava, na verdade, escondido do lado de fora da loja, esperando essa mulher sair. A mulher foi atormentada por Jordan por mais de 20 minutos, e é seguro dizer que esses devem ter sido os piores 20 minutos da vida dessa mulher. Mas, felizmente, ela conseguiu despistá-lo no final e chegou em casa ilesa, embora extremamente traumatizada e abalada. Mas Jordan tinha terminado? É claro que não. Ele ainda estava nas ruas, importunando mulheres que estavam cuidando de suas próprias vidas e mexendo com elas. Em certo momento, ele entrou numa loja de frango e deixou uma funcionária muito desconfortável ao agir inadequadamente em público, pouco antes das 2 horas da manhã. Jordan encontrou outra mulher para aterrorizar na rua após sair da loja de frango e a seguiu. O mais revoltante era que 2 homens do outro lado da rua presenciavam a cena, mas optaram por não agir para impedir ou ajudar a mulher em perigo. Se Jordan tivesse parado ali, tudo poderia ter sido diferente. Estou te dizendo agora, há muitos e se nesse caso, tantos que você provavelmente vai perder a conta. Em certo momento, Jordan atravessou a rua à frente da mulher, acelerou o passo e a ultrapassou apavorada. Ele planejava esperá-la em uma entrada escura e atacá-la, mas felizmente ela chegou em casa em segurança, pois morava perto. Jordan se irritou. Como ainda não havia conseguido agarrar uma mulher indefesa, decidiu atacar mais uma vez. E dessa vez, ele cruzou o caminho de ninguém menos que Zara Elina. Ao chegar a Cranbrook Road, próxima de casa, Zara foi notada por Jordan, que então executou seu plano maligno. Agora, Zara não viu Jordan e, infelizmente, nunca teria a chance de vê-lo. Jordan se aproximou por trás de uma Zara desavisada e imediatamente a agarrou. Ele a dominou rapidamente e a jogou no chão, tudo isso na frente de uma casa, na entrada da garagem. Jordan estava tão ousado e arrogante que nem se importava se alguém visse naquele momento. Depois disso, Zara foi tragicamente abusada e também foi atacada várias vezes, e devido aos ataques severos, Zara perdeu a consciência em poucos minutos, mas Jordan ainda não tinha terminado. Zara teve graves ferimentos na cabeça após o ataque. Não preciso detalhar como esse monstro a espancou até ela perder a consciência. O ataque impressionante contra essa jovem durou 9 minutos, e Jordan foi embora depois de se satisfazer de forma repugnante, roubando os pertences e as roupas de Zara e depois os abandonando nas proximidades. Zara, gravemente ferida e quase inconsciente, seria depois encontrada por estranhos na Cranbrook Road. Pouco depois da fuga de Jordan, chamaram os serviços de emergência, pois Zara mal conseguia sobreviver. Paramédicos chegaram e levaram Zara, quase inconsciente e gravemente ferida, rapidamente ao Hospital Royal London. Zara havia sofrido uma série de ferimentos, tanto na cabeça quanto no corpo, e agora mal conseguia respirar. Infelizmente, no dia 26 de junho, por volta das 10 da manhã, após passar por uma cirurgia intensiva por mais de 5 horas, Zara Alina não resistiu aos ferimentos. Sua noite começou tão animada, mas terminou em uma tragédia completa. Zara morreu apenas por voltar para a casa do restaurante. Isso é revoltante e devastador. Enquanto isso, a polícia estava na rua onde Zara foi encontrada, agora cena do crime após sua morte. Eles estavam perdidos e não sabiam quem poderia ter feito isso com Zara.
A melhor chance deles era começar com testemunhas, e com sorte, imagens de câmeras de segurança, o que conseguiram. Porque as ruas de Ilford tinham várias câmeras de segurança, e a casa em frente à qual Zara foi atacada também tinha uma câmera de vigilância. Então foi por aí que a polícia começou. Em pouco tempo, a polícia viu o que acreditava ser a cena mais traumática e angustiante capturada por uma câmera. A câmera de segurança residencial gravou todo o ataque contra Zara. Os 9 minutos em que Zara lutou por sua vida enquanto o estranho a torturava foram todos registrados pela câmera. Foi demais, até mesmo para a polícia, mas pelo menos eles tinham uma imagem do autor do crime na cena do crime. Também havia algumas impressões digitais deixadas para trás, então a polícia coletou essas duas como evidência e, felizmente, essas impressões digitais deram resultado. Elas correspondiam a Jordan McSweeney. Porque ele já era um nome conhecido no banco de dados criminal, então foi fácil. Depois, a polícia analisou câmeras próximas e viu tudo que Jordan fez horas antes. Terrorizando várias mulheres, seguindo Zara e a atacando e depois indo para o Parque Valentine, logo após a Cranbrook Road. Câmeras do parque flagraram Jordan indo rápido ao parque de diversões após atacar Zara, carregando uma bolsa. Poucos minutos depois, Jordan foi visto sem camisa e de mãos vazias, saindo da tenda do parque de diversões. A polícia identificou o suspeito e foi ao parque em 27 de junho de 2022. E um dia após o ataque brutal e sem sentido contra Zara, Jordan McSweeney foi preso e acusado de agressão e assassinato de Zara Alina. Os detetives também deram a notícia do falecimento de Zara e sua avó se lembra de tudo muito vividamente. E como não se lembraria? Foi ela quem identificou Zara nas imagens das câmeras de segurança, tentando escapar das garras de um estranho monstruoso. A notícia do falecimento de Zara chocou a todos profundamente. Uma mulher corajosa e querida tornou-se vítima de um estranho, sendo atacada como tantas outras mulheres. As notícias eram as mesmas que Zara assistia com amigos e familiares, motivando-a a tentar mudar o mundo. Mas infelizmente ela nunca teria essa chance, e ela também se tornou uma das vítimas que tentava desesperadamente salvar. Ao prender Jordan, a polícia recuperou a bolsa que ele carregava nas imagens de vigilância. E de fato, dentro da bolsa estavam o mesmo colete cinza fornecido pela prisão e os sapatos de Jordan, ambos com o DNA de Zara, o que o ligava ainda mais à cena do crime. Então, por que Jordan atacou Zara? Essa era a principal pergunta que a polícia tinha. Eles eram estranhos, então por que ele atacou uma mulher inocente que só cuidava da própria vida? Jordan preferiu culpar seu transtorno de personalidade dividida em vez de assumir os crimes. Ele admitiu que estava sob efeito de medicação para TDAH no momento do ataque a Zara, e que não era ele mesmo quando a atacou. Ele não se abalou com suas ações, era totalmente sem emoção, e não demonstrou nenhum remorso por tirar a vida de uma mulher inocente. Tudo isso porque tinha desejos perversos. No final, Jordan se declarou culpado das acusações, o que foi uma sorte, pois a família de Zara não teria que passar pelo doloroso processo de um julgamento. Tenho certeza de que fariam tudo para nunca mais ver as imagens horríveis das câmeras mostrando os últimos momentos de Zara. Mas Jordan escolheu não comparecer a nenhuma de suas audiências, nem mesmo a sua sentença. Ele simplesmente se recusou a sair de sua cela para a audiência de sentença. E o motivo dele vai te deixar maluco. Jordan não quis ir ao tribunal para a sentença porque, segundo ele, não queria reviver o incidente. Na verdade, não é um incidente dele para reviver. Esse incidente só aconteceu por causa dele. Esse homem patético nem pensou duas vezes antes de tirar a vida de Zara da pior forma imaginável, além de aterrorizar outras mulheres inocentes na rua. E agora ele quer fingir que está envergonhado ou algo assim. Por fim, em 14 de dezembro de 2022, a juíza do tribunal Old Bailey, senhora Justiça Chima Grubb, sentenciou Jordan McSweeney à prisão perpétua com um mínimo de 38 anos. Ele também foi condenado a 4 anos por agressão. A senhora Justiça chamou Jordan de covarde por não encarar as consequências, descrição que lhe cai perfeitamente. Se você pensa que esse foi o fim de Jordan McSweeney e suas travessuras, está enganado. Porque não faz muito tempo, em outubro de 2023, Jordan entrou com um recurso para a redução de sua sentença. E por alguma brecha estranha e bizarra no final, e você não vai gostar de ouvir isso, a sentença de prisão de Jordan foi reduzida daquele mínimo de 38 anos para 33 anos. Isso significa que Jordan será elegível para liberdade condicional em outubro de 2053, mas certamente qualquer juiz com meio cérebro nunca, jamais deixaria esse homem sair em liberdade condicional, certo? Mas isso ainda precisa ser visto. A verdade é que o ataque a Zara foi como cutucar uma ferida antiga.
Londres, ou mais amplamente o Reino Unido, já presenciou diversos ataques aleatórios a mulheres que terminaram em mortes trágicas. Sarah Everard, Libby Squire e agora Zara Helena. O público estava indignado e já havia perdido a fé nas autoridades. Devido à negligência e ao desinteresse delas, Jordan seguia solto. Ele vagava pelas ruas de Londres quando deveria estar preso. A polícia avaliou Jordan e, mesmo com uma tonelada de delitos e condenações contra ele, ainda assim ele foi considerado apenas um risco médio pela polícia. Só pare para pensar nisso. Só espero que a polícia, ao menos, tenha ficado surpresa ou envergonhada pelo fato de o próprio condenado avaliado como risco médio ter pisoteado uma mulher até a morte. Muitos também se revoltaram com quem permitiu que Jordan agisse livremente com as mulheres, principalmente Zara. Zara gritou o mais alto possível, pedindo ajuda em um local público, mas ninguém a ajudou ou chamou a polícia. Mesmo que o crime literalmente tenha acontecido do lado de fora da casa de alguém, na entrada da garagem, não era como se fosse em uma área remota onde não havia ninguém à vista. Era uma área residencial, e mesmo assim, ninguém se preocupou em ajudá-la. A família de Zara está devastada pela perda de sua garota brilhante e linda. Ela era destemida e traria mudanças ao sistema, representando mulheres que tinham medo de se manifestar. Zara seria uma força reconhecida. E agora, ela não está mais aqui, e sua família está simplesmente anestesiada. Sua tia Farah ainda está presa no tempo, congelada em choque e ainda entorpecida pela dor. Todos os dias, a família Alina acorda e percebe que Zara se foi, e essa constatação parte o coração deles repetidas vezes. Zara via notícias de mulheres atacadas, sentia dor no rosto e prometeu agir, um passo de cada vez, mas tragicamente não conseguiu. E, em vez de mudar, o nome de Zara entrou para a lista de mulheres atacadas por monstros à espreita nas ruas. Após o falecimento de Zara, sua casa se tornou uma espécie de memorial. Estranhos deixavam flores, mensagens gentis e de apoio, e suas condolências para a família enlutada. A violência contra as mulheres está aumentando em um ritmo alarmante com o passar dos dias. Estamos vivendo em 2025 agora e as coisas continuam praticamente as mesmas para as mulheres. Embora tenha havido algum progresso e mudanças positivas, ainda há um longo caminho a percorrer. Quando as mulheres, ou qualquer pessoa, poderão andar pela cidade com segurança, sem olhar por cima do ombro? Li em algum lugar que é alarmante como o conteúdo de crimes reais nunca acaba, e isso realmente te impacta, não é? É perturbador que tantos gostem de canais como aquele capítulo, Coffee House Crime, Truly Criminal, Eu e Outros de Crimes Reais. Provavelmente tem mais segurança no emprego do que 90% da população, já que pessoas continuam sendo assassinadas assim. É insano. Mesmo com segurança, proteção, conscientização e leis mais rigorosas para punir criminosos, coisas que não existiam nos anos 1600 e antes. Ainda estamos cercados por monstros que podem atacar a qualquer momento. É realmente assustador. Só espero que a família da Zara esteja bem depois que o tempo passou. Mas como alguém pode ficar bem quando seu ente querido perde a vida assim, sem nenhuma explicação ou sequer provocação? É devastador. E meus sentimentos vão para a família e os entes queridos da Zara, que tinham tanto mais para conquistar e esperar em sua vida. Basta um momento para que tudo mude, mesmo que você ache que todos os dias são iguais. Você se levanta, vai trabalhar, resolve coisas, encontra amigos, volta para casa, come, dorme, repete. Mas basta um minuto, até mesmo um segundo, para que tudo mude completamente e então nada mais é igual. E pela primeira vez, você sente falta da rotina cíclica e previsível da sua vida. Foi exatamente isso que ocorreu com a família Barry ao James Barry, de 21 anos, ser encontrado brutalmente atacado em sua casa. O que começou como um jantar de família tranquilo se transformou na noite mais traumatizante da vida de todos. Isso mostra como uma única coisa pode mudar completamente o rumo da sua vida ou até mesmo acabar com ela. O caso trágico de James Barry é terrivelmente incompreensível, porque a emoção que levou o autor a tirar a vida de James era algo que muitas pessoas sentem. E isso era simplesmente mágoa e talvez um pouco de raiva. Bem-vindo às histórias de crimes reais. Sou Ty Knotts e trago novos documentários semanais sobre crimes reais. Então, se você se interessa por esse tipo de conteúdo e gosta do que vê, aperte o botão de inscrever-se. Não custa nada e te mantém atualizado com todos os meus vídeos mais recentes.
James Nicholas Barry nasceu em 28 de maio de 1995 em Wellington, Flórida, filho de seus pais, Nicola e James Barry. Ele também tinha uma irmã mais velha chamada Alexandra. Durante a infância, James era considerado gentil, tímido e bondoso. Ele tinha poucos amigos, era muito próximo da família, mas não tão extrovertido ou imprevisível quanto outras crianças. James e sua irmã Alexandra eram melhores amigos e passavam quase todo o tempo em casa com seus animais. A família Barry tinha 5 cavalos, cachorros e gatos, mostrando sua verdadeira paixão por animais. Segundo Alexandra, James era um bom garoto que nunca se envolvia em situações perigosas ou encrencas. Ele era educado e passava a maior parte do tempo fora com seu melhor amigo, brincando de pega-pega, pegando sapos e girinos, vivendo uma infância normal. Mas em 2002, quando James tinha apenas 7 anos, infelizmente, seus pais se separaram. Nicola e James perguntaram às crianças com quem elas queriam morar. Aliás, por favor, nunca façam isso. Não é responsabilidade de uma criança pequena tomar decisões entre seus 2 pais. É incrivelmente prejudicial e, sinceramente, simplesmente irresponsável. Mas, de todo modo, James optou por morar com a mãe e Alexandra com o pai, dividindo totalmente a família. Apesar disso, James aprendeu a ser muito responsável e um jovem bondoso e compassivo. Ele até cuidou da mãe, que infelizmente foi diagnosticada com câncer de mama em determinado momento. Foi um período difícil para Nicola e a família Barry, mas juntos conseguiram superar. E Nicola conseguiu sair dessa fase terrível da vida dela, com o filho ao lado. Com o tempo, a mãe de James começou a namorar um homem chamado Guy Hand, e James Sr. acabou se casando com outra mulher chamada Tricia. Mas mesmo que a dinâmica familiar tivesse mudado completamente, a família Barry ainda era bem unida no final de tudo. Na adolescência, James não era um garoto popular na escola. Sua única fuga era jogar videogame, que era uma das muitas coisas que ele e Alexandra faziam juntos, enquanto Alexandra parou de jogar. Enquanto crescia, James manteve sua paixão por esse hobby por toda a vida. Mesmo passando muito tempo sozinho em casa, logo conheceu alguém especial. O nome dela era Melanie Aim, também gamer e estudante da Seminole Ridge Community High School, mesma escola de James. Os dois se deram bem imediatamente, e o que começou como uma amizade se transformou em algo mais. Os pais de Melanie eram originalmente do Camboja, e ela também tinha parentes em Maryland. Melanie também era muito tímida e extremamente reservada. Aquele tipo de pessoa com quem você precisa se inclinar um pouco mais para conseguir ouvi-la direito. Esse era o tipo de pessoa que Melanie era. Ao começar a namorar James, tornou-se quase parte da família Barry. Todos ficaram extremamente felizes por James. Esse foi o primeiro relacionamento sério dele, e conhecer Melanie também fez com que James saísse um pouco da sua concha. Ele estava mais confiante e à vontade, algo que amigos e família de James também notaram. Melanie passava feriados como Natal, Dia de Ação de Graças e outros com a família Barry, e a mãe de James, Nicola, só tinha coisas boas a dizer sobre ela. James e Melanie se completavam, e estavam completamente apaixonados um pelo outro. Logo, James se formou no ensino médio e se matriculou na Palm Beach State College. Melanie logo obteve seu GED, e dizem que depois foi para Palm Beach para ficar mais próxima dele. Quando tinha 21 anos, James morava em Loxahatchee, Flórida, e trabalhava meio período. E no geral, ele estava indo muito bem, cercado por pessoas que amava. Mas tudo isso estava prestes a mudar. 16 de novembro de 2016 foi o dia em que a família Barry estava se preparando para o jantar. James também convidou Melanie, e as coisas tinham corrido muito bem. A família se reuniu, conversou, comeu uma comida deliciosa e simplesmente aproveitou a companhia. Avançando para 00h52, no dia 17 de novembro, o 911 recebeu uma ligação frenética de Nicola, mãe de James. Nicola estava angustiada ao telefone e repetia que seu filho sangrava muito no chão de casa. Os paramédicos ficaram alarmados, foram enviados e quando chegaram ao local, se depararam com o que só poderia ser descrito como um pesadelo horrível. Onde quer que olhassem, os paramédicos viam tudo coberto de vermelho. Do corredor à porta da frente, o chão que levava para dentro da casa era uma bagunça, parecendo cena de filme de terror. Ao se aproximarem do quarto de James, os paramédicos se depararam com uma cena de partir o coração. A mãe de James, Nicola, o namorado dela, Guy, e o melhor amigo de James, Jeff, estavam todos no chão tentando ajudar James, mas não estava funcionando. Tragicamente, James, de 21 anos, não pôde ser salvo. Todos nós esperamos perder a vida um dia cercados pelas pessoas que mais amamos, mas uma cena como essa nunca é o que imaginamos.
Isso foi horrível. A polícia foi chamada ao local em pouco tempo porque os ferimentos que James tinha eram compatíveis com um ataque feito com um objeto cortante. Enquanto os detetives investigavam o caso de James, a notícia de sua morte se espalhou rapidamente. A irmã dele, Alexandra, foi avisada por Nicola e ficou completamente chocada com a notícia. Toda a situação só piorava a cada ligação que a família fazia. Enquanto isso, a polícia vasculhava a área tentando achar algo que explicasse o ocorrido com James e quem fez aquilo. Felizmente, os detetives acharam uma arma suspeita na bancada da cozinha. Era uma faca longa, curva e afiada, e pelo que parecia ser a arma que foi usada para tirar a vida de James. Mas a polícia não podia pegar o autor do crime apenas com a arma do assassinato, então não teve escolha a não ser interrogar as pessoas dentro da casa. No começo, na cabeça deles, qualquer um podia ser suspeito. Do melhor amigo de James até a própria mãe dele, todos estavam no radar da polícia. Os detetives primeiro falaram com Jeff, melhor amigo de James, e logo souberam que ele morava com James na época. Jeff contou os acontecimentos de algumas horas antes, e foi traumatizante para ele, para dizer o mínimo. Jeff se lembrou de ter ido dormir por volta das 22 horas. Naquela noite, depois de jantar na casa Barry, James estava jogando videogame naquele momento, e nada parecia fora do comum. Mas, de repente, depois de algumas horas, James acordou Jeff e disse algo como, "Acho que acabou." James ainda estava muito grogue e mal se lembra da conversa, mas disse a James para apenas voltar a dormir, o que ele fez. Algum tempo depois. Tudo o que Jeff ouviu foi um estrondo alto que o fez levantar e ir até o quarto de James, e foi aí que ele viu a cena horrível. Mas Jeff se lembrou de um detalhe muito crucial sobre a arma do crime. Ele disse que viu a faca no chão, bem ao lado de onde encontrou James. Mas se você se lembra, os investigadores encontraram a faca na cozinha, então como a faca foi parar do quarto para a cozinha? Onde a faca estava originalmente e quem a pegou? Tudo isso era muito confuso para a polícia. Bem, a próxima pessoa na fila era Nicola, e ela estava obviamente completamente abalada, emocional e traumatizada. Não consigo imaginar a mistura confusa de sentimentos com que ela teve que lidar, porque tudo isso aconteceu tão rápido e sem qualquer aviso prévio. Em 1 minuto você está compartilhando uma refeição incrível com sua família, e no seguinte sua família está completamente destruída. Após esclarecer as histórias de Jeff e Nicholas, a polícia falou com o namorado de Nicola, Guy, um dos que tentou salvar James. Ele também estava muito abalado e emocionado. Sua história também batia com o que o resto da casa tinha a dizer, mas ele admitiu outra coisa. Guy foi quem pegou a faca no quarto e a levou para a cozinha, mas não foi por má intenção. Guy disse que a faca estava exposta e temeu que alguém, em pânico, pudesse pisar nela e se ferir. Então ele tirou a faca do caminho, colocou na cozinha em cima da bancada e foi trabalhar, salvando James. Não foi a coisa mais ideal a se fazer, mas Guy não mexeu na cena de propósito. Quero dizer, estava um caos total lá dentro, e qualquer um de nós pode agir sem pensar. A polícia analisou a linguagem corporal e o tom de voz de Guy, que parecia tão traumatizado quanto os demais na casa que presenciaram a cena. Mas agora que isso estava resolvido, os investigadores voltaram para a varanda e lá viram algo, em uma mesa. Um telefone com capa rosa estava sem vigilância. Naturalmente parecia ser o telefone de uma mulher, mas não era o da Nicola, enquanto a polícia tentava descobrir de quem era aquele telefone. Eles foram distraídos pelo som de um carro parando na entrada e uma mulher desceu. Ela aparentava ter a idade da Nicola e procurava a filha, desaparecida durante toda a noite. Os investigadores ficaram confusos, mas Nicola, Jeff e Guy explicaram tudo. A mulher não era ninguém menos que a mãe da Melanie, e o telefone também pertencia a Melanie, namorada do James. A polícia então juntou as peças e agora sabia disso. Além das 3 pessoas e do James, a Melanie também foi convidada para o jantar. Mas onde ela estava agora e por que deixou o telefone? Será que ela estava em apuros? Será que Melanie também foi atacada e estava em perigo? Naquele momento, os investigadores tinham várias perguntas em mente. Ao conversarem novamente com Jeff, melhor amigo de James, ele trouxe novidades à polícia. Para contextualizar, James mudou-se para a casa dos Barry em 2014. James e Jeff, antes melhores amigos, tornaram-se colegas de quarto, o que fez de Jeff uma testemunha próxima do relacionamento de James com Melanie. Jeff, mesmo estando muito feliz por James estar em um relacionamento, percebeu imediatamente que Melanie era estranhamente grudenta. Ela queria controlar James, e por isso brigavam muito.
Ela queria sempre estar onde James estivesse, então largou o ensino médio, fez supletivo e foi com James para a faculdade perto de Palm Beach. Mesmo sem ser convidada para eventos de família ou saídas com amigos, Melanie ficava furiosa e fazia James se sentir culpado até permitir que ela fosse junto. Jeff tinha conversado com James sobre o comportamento volátil, instável e estranho de Melanie, mas James não cedeu. Melanie foi seu primeiro amor e ele ignorava todos os sinais claros e perigosos. Mas um evento muito significativo fez James tirar os óculos cor-de-rosa e ver Melanie como ela realmente era. Veja, em uma das inúmeras brigas com James, Melanie se cansou e decidiu se vingar dele em dobro. Então todos nós sabemos que James amava animais. Ele tinha um aquário de água salgada muito caro em casa, cheio de peixes. Melanie, tomada pela raiva, envenenou a água e matou todos os peixes de James. Esse foi um novo fundo do poço para ela. Ela já tinha sido mesquinha antes, mas isso foi muito além da mesquinharia. Isso foi pura frieza. Isso até levou James a finalmente terminar com Melanie. Quero dizer, poxa, Melanie tinha acabado de matar uma dúzia de peixes de estimação com a maior cara de pau e zero remorso. Não sei o que Melanie esperava após um ato tão cruel, mas James terminou com ela na hora. Mesmo assim, Melanie pareceu surpresa. Eu não sei como alguém pode fazer algo assim e não esperar que haja consequências, mas ela fez. Melanie não ia deixar James ir embora tão facilmente, porém, e ela jurou que iria voltar com ele, não importando o preço. Bem, mesmo que James tivesse terminado com Melanie, isso não impediu ela de tentar voltar com ele. E Melanie usou todos os truques possíveis, até ameaçando se machucar caso ela e James não voltassem a ficar juntos. Isso foi um vai e vem tão exaustivo para James. Melanie era obcecada por ele, e na cabeça dela, ele era dela e de mais ninguém. A família de Melanie tentou controlar seu comportamento, permitindo que ela ficasse um tempo em Maryland, e nesse período, James enfim se libertou do relacionamento sufocante com ela. Por mais que eu queira dizer que continuou assim, infelizmente não foi o caso. 3 meses antes do ataque fatal contra James, em agosto de 2016, James e Melanie estavam juntos novamente. Não me pergunte como ou porquê, eles simplesmente estavam. Segundo Alexandra, a notícia surpreendeu a todos. Ela realmente acreditava que James amava Melanie e queria que tudo desse certo entre eles. E isso só mostra o quanto James era realmente compreensivo. Ele queria dar outra chance para Melanie, mesmo depois de tudo o que ela tinha feito. Mas isso se mostraria um erro que acabaria custando a vida de James e até mesmo de seu pai, James Sr. Procurou a polícia e revelou uma conversa por mensagem de texto entre o pai e o filho, na noite do assassinato. James foi visto dizendo ao pai que terminaria com Melanie e seu pai apoiou qualquer decisão que ele tomasse. Mas falando em celulares, o celular de James também foi verificado e em um aplicativo de jogos havia uma conversa entre ele e Melanie e era uma conversa de término. James terminou com Melanie por mensagem e ela ficou muito brava, chateada e cheia de raiva. Depois de ouvir tudo isso, os detetives quiseram encontrar Melanie porque ela quase certamente era a pessoa por trás da morte de James. A principal pergunta era: onde estava Melanie agora? Investigadores procuravam por toda Palm Beach e perguntaram aos vizinhos se viram algo estranho na noite do crime. Um vizinho trouxe imagens das câmeras de segurança que mostravam um Toyota branco saindo rapidamente da casa de James pouco antes da ligação para o 911. Ao revisar as imagens, o carro apareceu parando em frente à casa de James minutos antes do assassinato. E esse carro branco era obviamente o de Melanie, então os detetives emitiram um alerta estadual para Melanie e seu carro. Bem, em pouco tempo, a polícia conseguiu uma pista significativa. Testemunhas viram o mesmo Toyota branco indo para a Turnpike Plaza quase 1 hora após o assassinato. Já estava claro para os detetives que Melanie estava tentando fugir. E para onde ela iria, se não para Maryland? A atividade do cartão de crédito de Melanie confirmou que ela estava em Maryland. Com isso, os investigadores souberam sua localização e planejaram abordá-la. Como Melanie era vista como risco de fuga, os detetives não queriam apenas encurralá-la, mas obter uma confissão que provasse seu envolvimento no assassinato de James. Quando a polícia chegou à casa do primo de Melanie, em Maryland, logo encontrou o carro dela estacionado na garagem. Isso confirmou que Melanie estava lá quando os detetives chegaram. Primeiro, seu primo saiu e conversaram um tempo. Minutos depois, Melanie saiu e parecia nervosa. Às vezes, suas mãos ficavam cruzadas ou se moviam para todos os lados.
Ela tinha uma voz quase inaudível, mas logo se complicou ao perguntar à polícia: "Eu só queria saber quando devo ir para o interrogatório." Isso soou estranho para os investigadores, pois nem haviam revelado o motivo da visita. O caso de James nunca foi citado. Se isso não bastasse, Melanie também perguntou aos detetives se ela precisava de um advogado, mesmo não estando presa nem sendo acusada de nada. O Departamento de Polícia de Maryland ficou de olho em Melanie enquanto os detetives da Flórida faziam a viagem até Maryland, chegando lá no dia 18 de novembro. Eles tinham uma estratégia. Não iam prender Melanie imediatamente, ainda queriam arrancar uma confissão dela. Primeiro, eles queriam parecer o menos ameaçadores possível para Melanie, para que ela não tentasse fugir de novo. Os detetives da Flórida foram à casa de Melanie e a interrogaram sob o pretexto de ouvir sua versão da história. Os investigadores eram bons nisso porque, em pouco tempo, Melanie contou tudo. Então, lembra quando James mandou aquela mensagem no aplicativo de jogos, terminando com Melanie? Bem, Melanie ficou muito chateada, e obviamente com razão. Mas depois de passar várias horas supostamente chorando incontrolavelmente, a tristeza dela se transformou em raiva, e algo levou Melanie a ir confrontar James sobre o término. Ela foi de carro até a casa de James, e então a mente de Melanie ficou sombria. Ela não conseguia imaginar James terminando com ela, e a gota d'água para ela foi quando ouviu que James não a amava mais, pois ele disse isso pessoalmente para ela. Bem, Melanie simplesmente não conseguiu lidar com a rejeição, então ela imediatamente pegou uma faca de cozinha da gaveta e lançou um ataque horrível e brutal contra James. A luta foi da cozinha para o corredor e até o quarto de James, onde Melanie atacou James fatalmente e depois o deixou para morrer. Melanie também forneceu voluntariamente as roupas que estava usando quando atacou James. Agora, neste momento, a polícia simplesmente pediu para ver as roupas que ela estava usando no dia em que ela e James tiveram a discussão. Mas Melanie entregou as roupas à polícia, permitindo que as mantivessem. Foi simplesmente bizarro. Ela era tão aberta com informações e evidências, mas mesmo assim fugiu para Maryland. Não fazia nenhum sentido. Por que gastar esforço fugindo se você vai confessar tudo imediatamente? Com todas essas informações, os detetives saíram da casa de Melanie, mas não por muito tempo. No dia seguinte, às 8h30 da manhã, Melanie M. foi presa pelo assassinato em segundo grau de seu ex-namorado, James Barry. Ela foi extraditada de Maryland para a Flórida para responder por suas ações. As coisas pareciam bem simples para a polícia. Eles tinham a suspeita algemada e, em breve, a justiça seria feita. Mas houve algumas coisas que aconteceram antes do julgamento. Primeiro, a equipe de defesa de Melanie entrou com uma moção pré-julgamento. A defesa alegou que a confissão de Melanie não deveria ser incluída no julgamento porque os detetives a coagiram de forma indevida, mesmo quando ela simplesmente pediu um advogado, e isso aconteceu 3 vezes. Mas, de novo, e eu sei que vou parecer repetitivo, ela não foi presa no momento em que isso aconteceu. Ela não estava algemada, nem sequer estava detida. Ela foi interrogada em casa e forneceu todas essas informações voluntariamente à polícia. A confissão era a única prova sólida e direta de que Melanie era quem havia cometido o crime. Fora isso, o restante das provas poderia ser considerado circunstancial, o que arruinaria qualquer chance de condenação. O juiz levou 1 mês para tomar uma decisão, e no final, a moção da defesa foi rejeitada. A confissão de Melanie faria parte do julgamento. O julgamento de Melanie começou em 2018, quando a promotoria apresentou seus argumentos. Eles descreveram Melanie como uma mulher volátil, controladora, manipuladora e obsessiva que queria James só para ela, e quando percebeu que James estava se afastando, fez o impensável, punindo toda a família Barry para sempre com essa perda tremenda. A defesa, por outro lado, tentou colocar o assassinato de James nas costas de ninguém, menos que Guy e Nicola, já que Guy foi quem pegou a arma do crime, o que parecia suspeito. Admitidamente, a defesa argumentou que Guy era o autor e Nicola um cúmplice, o que é inacreditável se você quer saber minha opinião. Após 2 dias de deliberação, o júri não conseguiu chegar a uma decisão unânime, o que foi frustrante para todos. Mas, para fazer com que Melanie enfrentasse a justiça, o Estado marcou um segundo julgamento, e o segundo julgamento aconteceu em setembro de 2018, e depois dos mesmos argumentos, finalmente, o júri deu o veredicto. Melanie foi considerada culpada de homicídio em segundo grau e foi condenada à pena máxima de 50 anos de prisão.
Foram necessários quase 2 anos, 2 julgamentos e muitos altos e baixos para que James tivesse justiça, mas finalmente tudo acabou. A família Barry sofreu um trauma inimaginável. Eles não apenas perderam seu filho amoroso, gentil e bondoso, mas a mãe dele também foi acusada de ser cúmplice em seu assassinato. No meio de tudo isso, é um nível diferente de dor e sofrimento. James perdeu a vida porque Melanie não queria terminar com ele. Melanie não suportava a ideia de que James pudesse rejeitá-la, e isso fez com que ela perdesse totalmente o controle, e as coisas terminaram de forma trágica. Segundo Alexandra, a família Barry nunca mais será a mesma e ficará traumatizada para sempre. Mesmo que a justiça seja feita, 50 anos não são suficientes para tirar o trauma, a dor e o pesadelo. A rejeição dói muito, pode ser o fim do mundo para muitas pessoas. Mas recorrer à vingança contra alguém que não sente o mesmo por você não é apenas irracional, como nunca termina bem. Deixar nossas emoções tomarem conta em situações como essas é um erro prejudicial. Términos de relacionamento partem o coração e são muito dolorosos, mas acontecem com quase todos em algum momento da vida. Mas o que não é normal é arruinar ou acabar com a vida de alguém de forma constante, tudo em nome da vingança. Dominique Scott Hayes era o mais novo de 8 irmãos de Silver Spring, Maryland. Dominique era o caçula da família. Ele era uma criança muito feliz, com um senso de humor incrível. Desde pequeno, via o pai trabalhando com peças de carro e concertos, então também era muito apaixonado por isso. Isso o levou a abrir seu próprio negócio chamado Domo's Customs, e estava indo muito bem. Ele amava tudo que tivesse a ver com carros e funilaria. E como isso estava meio que no DNA dele, esse negócio era mais do que apenas um trabalho para ele, era como se fosse seu filho. Na época do caso, ele morava em uma casa na comunidade de Springdale, no condado de Prince George, em Maryland. Dominique, de 27 anos, morava com um colega de quarto naquela época, Richard Benoff, de 38 anos. Ele morava no 3º andar e Richard no 2º. A convivência era tranquila. Pelo que vemos, os colegas de quarto nunca tiveram problemas antes e não havia tensão. Bem, essa paz logo seria interrompida quando a mesma casa onde Dominique morava se tornou uma cena de crime. No dia 10 de janeiro de 2024, a polícia foi notificada sobre um incidente em uma casa compartilhada em Springdale por volta das 12h30. O homem que ligou se chamava Ricardo, e ao telefone ele afirmou que seu colega de quarto havia avançado sobre ele, e que ele não teve escolha a não ser agir em legítima defesa. A polícia e os serviços de emergência chegaram ao local, e assim que entraram na casa e foram direto para o quarto no 3º andar, ficaram paralisados de surpresa. No chão do quarto estava um homem inconsciente, com 2 facas de cozinha, uma em cada mão, além de outra presa no cós da calça. O homem, infelizmente, não pôde ser reanimado. E então, a polícia encontrou o autor da ligação, Ricardo Benoff, que imediatamente se rendeu à polícia, porque, bem, naquele momento, todos na sala sabiam quem era o agressor, não havia dúvida. Antes de ser preso e levado, Ricardo ajudou a identificar a vítima, que era Dominique Scott Hayes, de 27 anos. A polícia ficou confusa e chocada com o que havia acontecido naquela casa que levou a esse desfecho. Bem, eles precisavam fazer muitas perguntas para o Ricardo, mas primeiro precisavam notificar a família de Dominique sobre essa notícia devastadora. A família de Dominique o viu 2 dias antes do ataque, ocorrido em seu aniversário, 8 de janeiro. Nem imagino como a família de Dominique se sentiu ao saber que o filho, que viram há 2 dias no aniversário, agora se foi. E alguém o atacou, supostamente em legítima defesa. Quando eles receberam aquela ligação da polícia, o mundo deles parou. Todo o resto virou ruído de fundo para eles. Eles não conseguiam acreditar como as coisas tinham mudado de forma tão repentina. O comportamento de Dominique não dava nenhum indício de que ele estava tendo problemas com seu colega de quarto ou que havia algum problema ou tensão entre os dois. Ele estava como sempre e muito feliz naquele dia. Se havia problemas, Dominique não demonstrou. Ele fazia piadas na festa de aniversário, conversava com a família e se divertia. Não parecia tenso ou estressado, e agora isso acontecera. A família exigiu respostas e precisava saber o que tinha acontecido naquela casa. E bem, a polícia já tinha o suspeito sob custódia. Somente Ricardo e Dominique sabiam o que ocorreu naquela casa e motivou o ataque, e agora apenas Ricardo restava. A polícia precisou ouvir o lado dele para esclarecer tudo.
Ricardo estava agora sob custódia policial, e agora ele tinha que responder a algumas perguntas. Dominique havia sofrido múltiplos ferimentos por arma de fogo em seu corpo, e a autópsia mostrou que o ataque a Dominique aconteceu horas antes da ligação ser finalmente feita. Isso era realmente estranho. Por que houve diferença entre o horário estimado da morte e a ligação de Ricardo? A análise dos ferimentos também indicou que Dominique foi atacado pelas costas. Então ele estava fugindo ou estava de costas quando foi atacado por Ricardo? Se ele estava de costas, será que foi realmente legítima defesa? Isso gerou muitas dúvidas em todos. A polícia conversou com Ricardo e os investigadores queriam que ele explicasse o que de fato ocorreu naquela casa e como a situação se tornou tão trágica. Bem, isso foi o que Ricardo disse. Sabemos que Ricardo morava no segundo andar e Dominique no terceiro, onde eram seus quartos. Era cerca de 2 da manhã. Ele dormia profundamente no sofá da sala do segundo andar. Ele estava com um cobertor na cabeça e roncava alto quando Dominique o acordou bruscamente, fazendo muito barulho. Ricardo disse que Dominique perguntava onde estava o controle remoto da TV. Ricardo disse que continuou ignorando Dominique, que parecia distante dele. Então, à medida que a voz de Dominique foi se aproximando cada vez mais, até o ponto em que Ricardo pôde ouvi-lo chegando perto do sofá, foi aí que ele tirou o cobertor da cabeça e ficou de frente para Dominique. De acordo com Ricardo, Dominique havia se armado com as facas mencionadas anteriormente e estava perguntando onde estava o controle remoto. Essa cena tirou Ricardo de seu estado sonolento, e ele se sentou rapidamente e pegou sua própria arma, que imagino que ele mantinha perto do sofá ou em uma mesa, algo assim. De qualquer forma, estava por perto, então Ricardo pegou e apontou para Dominique. As coisas realmente saíram do controle por causa de uma discussão aparentemente sem sentido. De um lado, havia Ricardo armado, e do outro, Dominique também brandia suas próprias armas. Era uma situação tensa. Ricardo então contou à polícia que, ao ver Ricardo armado, Dominique inicialmente recuou, mas depois, aparentemente, zombou dele, dizendo que ele não teria coragem de puxar o gatilho. Ricardo ficou realmente ofendido com esse comentário. Foi algo na maneira como Dominique disse isso para ele que fez Ricardo sentir que não tinha escolha a não ser descobrir se puxaria o gatilho ou não. Bem, foi só isso. Antes de Ricardo agir, ele provou que Dominique estava errado. Dominique correu da sala para se proteger e Ricardo pensou que ele iria para seu quarto. Quando a polícia perguntou por que Ricardo não pediu ajuda ou verificou Dominique, ele disse que não viu nada alarmante e achou que todos os disparos haviam errado o alvo, Dominique. E o que ele fez depois? Depois de apontar uma arma carregada para o rosto do colega de quarto e atacá-lo, ele voltou a dormir. Ele não foi até Dominique para ver como estava, mesmo quando ele ficou em silêncio. Ricardo apenas presumiu que estava tudo bem e voltou a dormir. Ricardo não sabia, ou mais provavelmente, sabia sim, mas Dominique estava gravemente ferido. Ele conseguiu chegar até o quarto, mas infelizmente não resistiu aos ferimentos. Se ele tivesse recebido atendimento médico na hora, talvez pudesse ser salvo, e isso foi devastador, pensar que Ricardo estava ali. E o fato de ele ainda não ter feito nenhum esforço para ajudar Dominique, ou pelo menos chamar os serviços de emergência, é simplesmente inacreditável. Ao saber que Dominique foi perseguido em casa e deixado para morrer, a dor da família dobrou. Eles se recusaram a acreditar que Dominique começaria uma briga por algo tão mundano e insignificante quanto um controle remoto de TV. Mas havia mais. Richard ainda não chamou a polícia imediatamente porque tinha algumas tarefas para fazer. Richard preferiu sair para resolver tarefas após acordar em vez de ligar para a polícia. Após atacar Richard, ele dormiu, acordou e saiu para resolver tarefas, segundo ele. Após acordar do cochilo, ele foi à casa de um amigo em Lana, Maryland, e contou o que tinha feito. Tenho certeza de que o amigo não esperava e, ao que parece, insistiu para Richard ligar para a polícia, mas ele não tinha pressa. Ele então saiu da casa do amigo, foi a uma loja de dispensário, voltou para casa, fumou e depois pegou as cápsulas das balas e jogou todas no vaso sanitário. Esse cara literalmente teve todo o tempo do mundo para riscar tarefas da sua lista de afazeres, mas ligar para a polícia era a última delas. Foi de explodir a cabeça. Ele ainda contou para mais amigos o que tinha acontecido, e eles disseram para ele fazer a mesma coisa, ligar para a polícia. Para você ter uma ideia, o ataque aconteceu por volta das 5h30 da manhã. E quando Richard finalmente ligou para a polícia, já eram cerca de 12h30. Ele esperou 7 horas antes de ligar para a polícia. Esse não é o comportamento de alguém que atacou outra pessoa, seu colega de quarto, porque sua segurança estava sendo ameaçada.
Agora entendo que há várias formas de lidar com o choque, e é normal agir de modo errático e tomar decisões questionáveis após um choque forte. Mas a questão sobre o choque é que ele diminui com o tempo. Richard levou mais de 7 horas para recobrar a consciência e perceber o que fez, ganhando clareza após o ataque. A mente dele estava lúcida para jogar as cápsulas no vaso, mas estava chocado demais para chamar a polícia. Não estou tomando partido. Mas pergunte a si mesmo, isso parece minimamente crível para você? Além disso, vamos falar sobre Richard, sentindo-se ameaçado por Dominique. Ele afirmou à polícia que continuou atirando e atacando Dominique enquanto ela fugia. O essencial na maioria dos casos de legítima defesa é que a parte ameaçada tenta desarmar o agressor. O objetivo não é tirar a vida do agressor, mas desarmá-lo para que a pessoa possa buscar um lugar seguro e pedir ajuda ou chamar a polícia. O que Ricardo fez com Dominique foi excessivo. Além disso, isso é só uma observação, totalmente minha opinião pessoal. Mas eu tenho uma sensação estranha sobre aquelas facas. Dominique foi encontrada com elas. Ele ainda estava segurando as facas e até tinha uma na cintura, mesmo que Ricardo não seja acusado de nada desse tipo. E eu não quero causar ainda mais confusão. Não consigo deixar de me perguntar se aquelas facas, Dominique realmente estava carregando elas quando o crime aconteceu? Você não acha que ao voltar para o quarto, ele largaria as facas e cuidaria dos próprios ferimentos? Por que ainda estaria segurando elas? Olha, eu não estava lá e não sei o que aconteceu. Não sei se Dominique ameaçou Richard, mas o mais perturbador é que Richard ficou naquela casa por um bom tempo. Se ele teve tempo de limpar o dano na parede e descartar os cartuchos, qualquer coisa poderia ter ocorrido. Mas de qualquer forma, ao ouvir tudo isso, todo mundo ficou sem acreditar. Assassinato por causa de um controle remoto de TV. Isso não é algo que você ouve todo dia, mas aconteceu. Uma discussão sem sentido por causa de um controle remoto de TV terminou em assassinato. Quantas vezes algum de nós já brigou por um controle remoto de TV com a família ou amigos? Mas com certeza nunca chegou a esse ponto. Mas será que isso foi mesmo uma briga por causa de um controle remoto ou era outra coisa? Bem, nunca saberemos. Porque é o que Ricardo afirma, essa é a versão dele e Dominique não está aqui para esclarecer, no fim das contas. Ricardo foi acusado de homicídio em segundo grau de Dominique Scott Hayes. E em 12 de setembro de 2025, 8 meses após o ataque sem sentido, ele foi condenado a 50 anos de prisão. Familiares e entes queridos de Dominique estavam na sentença e se emocionaram muito. Eles ficaram aliviados que seu filho, que faleceu tão de repente e sem um motivo aparente, teve justiça. Esse caso poderia ter sido facilmente evitado de se tornar um crime real. Este caso é uma demonstração clara de que, às vezes, as emoções e a raiva podem levar uma pessoa a fazer o impensável. Talvez nunca saibamos o que realmente aconteceu por trás daquelas portas fechadas, mas o final foi trágico mesmo assim. Muitas vidas foram destruídas e ninguém saiu ganhando. No final, Dominique perdeu a vida e deixou sua família em um estado perpétuo de luto e dor, enquanto Richard vai desperdiçar sua vida na prisão por uma ação que teve consequências irreversíveis.